Você pode ter clicado neste vídeo por um impulso, ou talvez tenha sido apenas mais uma tentativa de encontrar respostas no caos do seu dia a dia. Mas escute com atenção, nada disso é um acaso. Se você está ouvindo a minha voz agora, é porque houve uma intervenção no curso natural da sua rotina. O seu Kairos, o tempo determinado pelo céu, convergiu exatamente para este momento. Muitos tentam explicar a vida apenas pelo que veem, pelos números ou pelas frustrações que acumulam. Mas você, em sua essência, sente que há uma engrenagem invisível operando nos bastidores. Você não chegou aqui por um algoritmo, você foi guiado por uma sentinela espiritual que vigia o seu caminho. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. João 15:16. Sinta o peso dessa verdade. Existe um propósito maior que foi desenhado antes mesmo de você nascer. O desconforto que você tem sentido, aquela inquietação que não te deixa dormir, não é sinal de desordem, é o sinal de uma convocação. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os escolhidos para serem ferramentas de restauração em uma geração que se esqueceu de como clamar. Você carrega uma linhagem de bênçãos que o mundo tentou silenciar. O que você está prestes a compreender não é uma teoria, é uma estratégia. O véu está sendo rasgado para que você veja a sua verdadeira identidade. Pare por um instante. Respire a atmosfera de expectativa que está sendo liberada agora. Você não é um espectador na história da sua própria vida. Você é o protagonista de um mover que está prestes a transbordar. Prepare-se. O que começamos a destravar agora não tem mais volta. Respire fundo. Eu sei que, muitas vezes, o seu silêncio não é por falta de palavras, mas por uma exaustão profunda de não ser compreendido. Você caminha entre pessoas que enxergam apenas o seu exterior, enquanto, por dentro, você carrega um fardo que parece pesar toneladas. É o peso do segredo, a dor que você guarda em uma caixa trancada no peito, pois teme que, se abrir, o mundo ao seu redor não terá a maturidade necessária para sustentar o que você carrega. Você se sente como um sentinela espiritual isolado em uma torre, observando tempestades que ninguém mais vê. A dor da incompreensão é um solo fértil onde a amargura tenta lançar raízes, mas hoje, essa intervenção vem para quebrar esse ciclo de solidão, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7 não é apenas uma sugestão bíblica, é uma estratégia de sobrevivência espiritual. A sua dor não é um sinal de fraqueza, é a prova da sua profundidade. Deus permite que você passe pelo deserto do segredo para que, quando a vitória chegar, você não tenha apenas o troféu, mas a autoridade de quem foi forjado no fogo. Eu vejo você tentando manter a postura, sorrindo quando o seu interior está em chamas, tentando ser a coluna para todos, enquanto a sua própria base parece balançar. Você não foi criado para carregar esse fardo sozinho. Esse isolamento é uma tática do adversário para te fazer acreditar que você é um órfão espiritual. Mas a verdade é que você está sendo preparado. O que você chora em oculto está sendo convertido em fogo celestial para a libertação que virá. Não despreze o peso do que você sente. Essa dor é a medida do tamanho da sua autoridade. Ela é o preço que se paga para, em breve, ser a cura na vida de muitos que ainda não sabem que precisam de você. Muitas vezes, olhamos para as pessoas que cruzam o nosso caminho com olhos meramente humanos. Vemos conexões casuais, encontros fortuitos ou coincidências geográficas. Mas, à luz do Espírito, não existe acaso. A pessoa que está na sua mira, o motivo das suas orações, ou até mesmo o conflito que te consome, não está lá por um erro de percurso. Ela é um ponto estratégico em um tabuleiro que você ainda está aprendendo a decifrar. Existe uma estratégia invisível em operação. Deus não te colocou nesse ambiente, cercado por essas pessoas, para que você apenas sobreviva. Você foi posicionado como um agente de mudança em um território que precisa da sua linhagem espiritual. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Entenda isto. A sua presença ali é uma resposta a um decreto que foi emitido antes da fundação do mundo. Aquele indivíduo que hoje te desafia ou que você busca resgatar, é um campo de batalha onde o fogo celestial precisa descer. Talvez você pergunte, por que eu?
Por que este fardo? A resposta é mais simples do que você imagina. Porque você é a única pessoa com a maturidade espiritual necessária para manter a posição enquanto a cura acontece. Você foi posicionado ali como um divisor de águas. Onde você pisa, a atmosfera espiritual precisa mudar, não porque você é perfeito, mas porque você carrega a autoridade da intervenção divina. Aquela pessoa não foi colocada no seu caminho apenas para te testar, ela foi colocada ali para que, através da sua obediência e da sua constância, a glória de Deus fosse manifestada. Pare de tentar fugir da responsabilidade desse encontro. Aceite o seu posto. Você não está perdendo tempo, você está cumprindo um agendamento divino. O que você planta nessa relação agora, colherá em uma dimensão que transcende o tempo físico. Vamos olhar para a verdade que o abismo tenta esconder de você. Existe uma razão pela qual o inferno se levanta com tanta fúria contra o seu processo de restauração. É porque o inimigo não teme quem você é hoje, ele teme a explosão de autoridade que está sendo gerada dentro de você. O inimigo possui uma visão distorcida, mas estratégica. Ele enxerga o seu potencial explosivo muito antes de você reconhecê-lo. Ele vê em você a linhagem dos que derrubam fortalezas, ele vê a assinatura de um sentinela espiritual que se recusa a recuar. Por que, então, ele investe tanto tempo tentando te convencer de que você é incapaz, pequeno ou irrelevante? Porque ele sabe que, se você despertar para a dimensão do seu chamado, a sua simples presença se tornará uma ameaça ao reino das trevas. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,7. Você tem tentado se esconder, tentando ser comum para evitar o impacto, mas você foi desenhado para causar uma revolução. O que está sendo formado em você não é uma faísca passageira, é uma combustão sobrenatural. A pessoa pela qual você clama, ou o destino que você persegue, não é o alvo final. O alvo é a manifestação do poder de Deus através da sua vida. A sua história não terminará em derrota, porque o seu potencial foi selado pelo Criador. Cada lágrima derramada foi, na verdade, um combustível sendo estocado para o momento da sua manifestação. O adversário treme quando você se levanta, pois ele sabe que você carrega o fogo celestial capaz de consumir os grilhões que ele mesmo forjou. Não tente diminuir o seu brilho para caber nos padrões humanos. O que você carrega é explosivo, e chegou a hora de parar de segurar a pressão e começar a permitir que essa luz ilumine o que estava em trevas. Existe um momento na jornada em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor e o peso da espera se transforma em uma exaustão física, quase paralisante. Esse é o instante em que o adversário dispara a sua arma mais refinada, o cansaço. Ele não precisa de um ataque direto quando ele pode simplesmente exauri-lo até que você entregue os pontos por puro desgaste. Você já sentiu isso, não já? Aquele desejo de soltar o escudo, de abandonar o posto de sentinela espiritual e simplesmente deixar a maré levar. Você sente que a intervenção está próxima, mas o seu corpo, a sua mente e até a sua fé parecem ter chegado ao limite do combustível. Mas ouça com clareza. A exaustão é o último estágio antes da revelação da glória. Não nos cansemos de fazer o bem, pois colheremos no tempo certo, se não desanimarmos. Gálatas 6:9. O inimigo usa o cansaço para te fazer acreditar que a sua vitória não virá, ou que o preço que você pagou já é alto demais. Ele sussurra que você não é forte o suficiente, que a linhagem que você protege não vale o esforço. Isso é uma mentira estratégica. O cansaço que você sente é o sinal de que você está avançando o território. Se você estivesse parado, acomodado, não estaria cansado. O exausto é aquele que está na linha de frente da batalha. Não confunda o seu limite humano com o seu limite espiritual. Quando o seu vigor natural se esgota, o fogo celestial é liberado para suprir o que falta. Não é pelo seu esforço, mas pela sua persistência em permanecer de pé, mesmo tremendo. Não desista no limiar da vitória. A exaustão é a prova de que você rompeu as defesas do inimigo e está, neste exato momento, a um passo de ver o sobrenatural entrar em cena. Mantenha a guarda alta. O seu descanso não virá pela fuga, mas pela conquista. Você já se perguntou por que, apesar de todos os ataques e de todas as tempestades, aquela pessoa ou aquela situação ainda não desmoronou completamente? A resposta não está na sorte, nem na força de vontade deles. A resposta está em você. Sem que o mundo visse,
Você assumiu o posto de sentinela espiritual. Você se tornou o escudo do intercessor, a barreira invisível que impede que as flechas do desespero atinjam o coração de quem você ama. Ser um intercessor é viver em um anonimato sagrado. É lutar batalhas em quartos fechados e vencer guerras de joelhos dobrados. Você foi chamado para ser o muro. Enquanto o inimigo tenta investir contra a mente e o destino daquela vida, ele encontra a resistência do seu espírito. O seu clamor não são apenas palavras ao vento, são frequências de fogo celestial que criam um perímetro de proteção onde o mal não pode prosperar. Busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Ezequiel 22:30. Mas Deus achou você. Ele encontrou em você a disposição de carregar o escudo por quem já não tem mais forças para segurar o próprio. A sua intercessão é o que mantém o céu aberto sobre essa linhagem. Às vezes, você sente o impacto dos golpes. Você sente o cansaço do metal espiritual rangendo sob a pressão, mas entenda, cada marca no seu escudo é um livramento que o outro não precisou sentir. Não subestime o poder da sua vigilância. Você não é apenas um espectador da dor alheia, você é o agente de intervenção que Deus posicionou estrategicamente. O seu papel é vital. Se você baixar o escudo agora, a brecha se abre. Mas, se você permanecer, a vitória é inevitável. Você é o guarda noturno que aguarda a aurora, e eu te garanto, o sol está prestes a nascer. Você já parou para observar os padrões que se repetem na sua árvore genealógica? Olhe para trás, para as sombras que perseguiram seus pais, seus avós e aqueles que vieram antes. Talvez você veja o rastro amargo do vício, o ciclo repetitivo da escassez, a sombra do abandono ou o peso de uma tristeza que ninguém sabe explicar. O que você está enfrentando hoje não é apenas um conflito isolado, é o clímax de uma guerra por sua linhagem. Você foi escolhido para ser o ponto de interrupção. O inimigo não quer apenas te parar, ele quer garantir que os seus filhos e os filhos dos seus filhos herdem as mesmas correntes que tentaram prender você. Mas há uma intervenção em curso. Onde antes havia um decreto de maldição, agora está sendo forjada uma aliança de libertação. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo 26. Entenda a magnitude do que você está fazendo agora. Cada vez que você dobra os joelhos, cada vez que você escolhe o perdão em vez da vingança, cada vez que você se mantém como sentinela espiritual, você está usando o fogo celestial para derreter os elos de cadeias que foram forjadas há décadas. Você é o libertador da sua casa. O que você vence hoje, seus netos não precisarão nem conhecer. O sacrifício que você faz no secreto está pavimentando uma estrada de justiça para gerações que ainda nem nasceram. O inimigo treme porque sabe que, se ele não conseguir te dobrar, ele perderá o domínio sobre toda a sua descendência. Não veja essa luta como um castigo. Veja como uma honra. Deus confiou a você a chave para abrir o cadeado geracional. A dor que você sente é o parto de uma nova linhagem. Onde havia vergonha, haverá dupla honra. Onde havia escravidão, haverá uma descendência de reis e sacerdotes. Eu sei que o som dos segundos passando no seu relógio, às vezes, soa como um martelo batendo em um prego. No mundo dos homens, vivemos sob a ditadura do Cronos, o tempo linear, o tempo que envelhece, o tempo que parece estar acabando enquanto a sua promessa ainda não se cumpriu. Você olha para os lados e vê outros avançando, enquanto o seu relógio parece ter travado no inverno. Mas escute o que o Espírito diz à sentinela espiritual: Deus não habita no tempo, ele domina o tempo. Existe uma dimensão superior chamada Kairos. Enquanto o Cronos é a quantidade de tempo, o Kairos é a qualidade da oportunidade divina. É o momento exato em que o céu toca a terra para realizar uma intervenção sem precedentes. Você tem contado dias, mas Deus tem contado níveis de maturidade. Você tem contado meses, mas Ele tem preparado a estrutura da sua linhagem para suportar o peso da glória que está por vir. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Não confunda atraso com negação. No Kairos de Deus, um dia pode valer por 1000 anos de conquistas humanas. Você pode ter passado anos no deserto do Cronos, mas bastará um segundo do Kairos para que tudo mude. O fogo celestial não respeita filas humanas ou lógicas biológicas.
Quando o relógio de Deus badala a hora da sua vitória, não há cadeado que permaneça trancado, nem coração que não se dobre. Você não está atrasado, você está sendo preservado. Se a bênção tivesse vindo no seu tempo, ela teria te destruído, pois você ainda não tinha o caráter para governar sobre ela. Agora, porém, o ponteiro divino está se alinhando. Sinta o ajuste nas engrenagens espirituais. O tempo da espera está sendo convertido em autoridade. O que o Cronos tentou roubar de você, o Kairos restituirá com juros celestiais. Você tem orado insistentemente para que Deus mude as circunstâncias ao seu redor, para que Ele toque no coração daquela pessoa, para que as portas se abrandem de uma vez por todas. Mas já parou para perceber que a maior intervenção não está acontecendo lá fora, mas sim dentro de você? O silêncio que você experimenta agora não é um sinal de abandono, é o calor necessário no cadinho do ourives. Você é o ouro, e o que você chama de sofrimento, o céu chama de purificação. O fogo celestial não vem para te consumir, mas para derreter as escórias da pressa, do controle e da autossuficiência que ainda tentam governar o seu espírito. Para que a sua linhagem seja inabalável, o fundamento precisa ser puro. Deus está te refinando para que, quando a promessa chegar, você tenha estrutura para suportar o peso da glória sem se corromper. Mas Ele sabe o meu caminho, se Ele me provasse, sairia eu como o ouro. Jó 23:10. Entenda isto. Se Deus entregasse o milagre hoje, você talvez o perdesse por falta de preparo. Como um sentinela espiritual, você está sendo treinado na paciência e na confiança cega. Ele está removendo as muletas humanas para que você aprenda a andar apenas sobre a palavra. O que Deus está mudando em você é maior do que o que Ele vai mudar nela. Ele está forjando em você um caráter de governo, uma paz que excede o entendimento e uma autoridade que não nasce do grito, mas do silêncio de quem conhece o seu Senhor. Sinta o calor do refino. Não tente pular do fogo antes do tempo. Quando o ourives conseguir ver o próprio reflexo na sua superfície, o processo estará completo. Você sairá desse fogo com um brilho que o mundo não poderá apagar. Chegou o momento de mudar a frequência da sua comunicação com o alto. Até aqui, muitas de suas orações têm sido, na verdade, relatórios detalhados de dor. Você entra na presença do rei e gasta 30 minutos descrevendo o tamanho do gigante, a profundidade da ferida e a força do vento. Mas escute a voz daquele que te chamou como sentinela espiritual. Deus não precisa que você descreva a tempestade para ele. Ele precisa que você use a autoridade que ele te deu para falar à tempestade. A oração cirúrgica é aquela que não desperdiça palavras. Ela não nasce do desespero, mas da revelação. É o momento em que você para de reclamar das cinzas e começa a profetizar a beleza. Reclamar é apenas reforçar o diagnóstico do inimigo. Profetizar é liberar a intervenção do céu sobre a terra. Morte e vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza conduz seu fruto. Provérbios 18:21. Sua língua é o leme que direciona o navio da sua linhagem. Se você usa suas palavras para dizer que nada muda, ela nunca vai voltar ou eu não aguento mais, você está selando o seu próprio cativeiro. Mas, a partir de hoje, você vai operar como um cirurgião no espírito. Você vai localizar a raiz da resistência e aplicar o fogo celestial através do seu decreto. Pare de orar pelo problema e comece a orar a solução. Em vez de dizer, Senhor, veja como o coração dele está duro, diga, eu decreto que as escamas caiam e que o coração de pedra seja substituído por um coração de carne. A oração de autoridade não pede permissão às circunstâncias, ela impõe a vontade do reino. Sinta a mudança de atmosfera enquanto você decide, agora mesmo, que sua boca não será mais uma fonte de murmuração, mas um canhão de profecia. O silêncio de Deus foi o tempo de treinamento para que você aprendesse a usar a sua voz. Entenda isto de uma vez por todas, a sua boca é um portal. Ela é a ponte entre o mundo invisível e a realidade que você toca com as mãos. Como um sentinela espiritual, você precisa compreender que as suas palavras não são apenas sons que se perdem no vento, elas são sementes de intervenção ou decretos de cativeiro. O que você fala sobre a sua linhagem, sobre a pessoa que você ama e sobre o seu próprio futuro, está, neste exato momento, construindo ou destruindo um milagre. Quantas vezes, no auge da frustração, você usou a sua língua para viciar a atmosfera espiritual com palavras de derrota? Isso nunca vai mudar,
Ele não tem jeito, eu nasci para sofrer. Saiba que, ao dizer isso, você está dando legalidade para que o caos permaneça. Você está cavando o buraco onde o seu milagre deveria ser plantado. Mas hoje, o fogo celestial vem para purificar os seus lábios, como fez com o profeta Isaías. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza com do seu fruto. Provérbios 18:21. Sinta o peso dessa responsabilidade. O fruto que você está comendo hoje foi plantado pelas frases que você proferiu ontem. Se você quer colher restauração, sua boca precisa parar de descrever o deserto e começar a chamar a chuva. Você não é um repórter do inferno para narrar a desgraça, você é um embaixador do reino para decretar a glória. O milagre precisa de uma voz para nascer na terra. Quando você declara, com autoridade, que aquela vida pertence ao Senhor e que as cadeias estão caindo, você está liberando anjos para o combate. Suas palavras são os tijolos da reconstrução. A partir de agora, cele os seus lábios contra a murmuração. Se não for para profetizar o Kairos, escolha o silêncio sagrado. Pois uma língua ungida é a arma mais letal contra as trevas que o mundo já conheceu. Quando estamos no meio de uma tempestade espiritual, a tendência humana é procurar por um relâmpago estrondoso ou um terremoto que mude tudo da noite para o dia. Queremos o espetáculo da intervenção, o milagre que todos possam ver e aplaudir. Mas o fogo celestial, na maioria das vezes, opera no silêncio da madrugada. Se você busca sinais grandiosos, você perderá a sutileza do derretimento do gelo que está acontecendo diante dos seus olhos. Como sentinela espiritual, o seu dever é observar os pequenos movimentos. Aquela palavra que ele disse sem pensar, aquele olhar que demorou um segundo a mais, uma atitude que antes era impensável e que agora começa a brotar como um pequeno rebento no deserto. Isso não é coincidência, é o Kairos de Deus rompendo a crosta da dureza. Não desprezeis o dia das pequenas coisas, porque o Senhor se alegra ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Zacarias 4:10. O inimigo quer que você ache que, se não aconteceu o grande milagre ainda, é porque nada está mudando. Isso é uma armadilha para te fazer desistir no momento em que a restauração da sua linhagem está ganhando forma. Deus está trabalhando na fundação, no âmago, na consciência daquela pessoa. O gelo não derrete de uma vez, ele começa pelas bordas, onde a luz toca primeiro. Fique atento aos sinais. O milagre que você busca está sendo costurado em detalhes. Aquela mudança de humor, aquele momento de vulnerabilidade, o fato de a pessoa ainda estar no seu caminho, tudo isso são rastros de que a estratégia invisível está funcionando. Aprenda a celebrar as pequenas vitórias com a mesma gratidão que celebraria o triunfo final. A semente está germinando debaixo da terra, mesmo que você ainda não veja o fruto. O derretimento começou, e a primavera é inevitável. Chegamos ao ponto crítico. Você conhece a história do profeta Elias no Monte Carmelo. Ele não parou na primeira, nem na segunda, nem na quarta vez. Ele enviou seu servo por 6 vezes ao horizonte, e por 6 vezes a resposta foi a mesma: não há nada. Este é o momento em que a maioria dos guerreiros desiste, confundindo o ainda não com o nunca. Este é o deserto da sexta oração, onde o cansaço beija o desespero e a dúvida sussurra que o seu sacrifício foi em vão. Como sentinela espiritual, você precisa entender que a sexta oração não é uma falha, ela é o teste final antes da chuva. O inimigo quer que você pare exatamente agora, quando a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem já começou a se formar no horizonte invisível. Ele sabe que, se você fizer a 7ª oração, a estrutura da sua linhagem será abalada pelo poder do céu. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: eis que se levanta do mar uma nuvem, pequena como a palma da mão de um homem. 1 Reis 18:44. Você sente que está quase lá. Essa sensação de proximidade, misturada com uma angústia profunda, é a marca registrada de que você está batendo na porta do Kairos. Não se deixe levar pela falta de evidências físicas. A intervenção não é uma recompensa pela sua facilidade, é uma conquista pela sua persistência. Se o horizonte parece vazio na 6ª vez, é porque a 7ª oração ainda não foi liberada pelo seu espírito. Não recue agora. O fogo celestial está acumulado no seu altar, pronto para transformar a sua oração em tempestade. A 6ª oração é o lugar onde você despeja a sua última gota de dúvida para dar lugar à convicção absoluta.
Prepare o seu coração, ajeite a sua posição. A próxima vez que você se ajoelhar, você não estará pedindo por um milagre, você estará declarando a sua chegada. Agora, feche os olhos por um instante. Esqueça as cicatrizes que você carrega e a exaustão da batalha que travou até aqui. O Espírito está te dando uma visão, uma lente profética que atravessa o tempo. Olhe para a pessoa que era o alvo da sua intercessão, aquela cuja vida parecia um terreno baldio, assolado pelo fogo celestial de sua insistência. O que você vê? Você não vê mais a fragilidade de antes. Você vê um carvalho de justiça. Uma vida plantada, enraizada, frutífera, que não se dobra diante de qualquer vento. Essa é a promessa de Deus para a sua linhagem. O que foi quebrado não apenas será consertado, mas será transformado em uma estrutura de governo e autoridade. Para que se chamem carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Isaías 61:3. Essa transformação não aconteceu por acaso. Ela é o resultado direto da sua fidelidade como sentinela espiritual. Cada lágrima que você derramou foi água que regou essas raízes enquanto elas ainda estavam ocultas no solo. Você não estava apenas orando, você estava edificando um legado. A pessoa que você vê agora, transformada, madura e cheia da glória de Deus, é a prova viva de que a sua intervenção não foi em vão. Sinta a mudança de peso na atmosfera. A vergonha do passado está sendo substituída por um manto de honra. Esse carvalho não é para o seu ego, é para a glória do Rei. Ele permanecerá firme para dar sombra aos outros, para dar suporte aos que estiverem caindo, e para ser o testemunho de que, no Kairos de Deus, nenhuma vida é perdida para sempre. O cenário mudou. O terreno que antes era seco agora abriga uma árvore de justiça que dará frutos por gerações. Chegou o momento que o seu espírito já saboreia, mesmo antes dos seus olhos alcançarem a prova física. A batalha da sentinela espiritual não termina no campo de guerra, ela culmina na festa, na celebração da intervenção que desceu dos céus. O choro que durou noites inteiras agora é substituído pelo som de um cântico novo, uma melodia de gratidão que ecoa em toda a sua linhagem. Você não pode imaginar a intensidade da alegria que o espera. Não é uma felicidade efêmera, de quem ganhou uma disputa, mas a alegria profunda de quem viu o fogo celestial consumir a escória e revelar o tesouro que estava escondido. É a festa do reencontro, o banquete de restauração onde o inimigo é obrigado a se retirar enquanto você colhe o que plantou com suor e sangue de joelhos. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Salmo 126:5. Sinta a antecipação dessa colheita. Aquele que antes era o foco da sua dor, agora se torna um instrumento da sua maior alegria. A restauração não será apenas um concerto, será uma expansão. Deus não apenas devolveu o que foi perdido, ele multiplicou a autoridade de quem permaneceu fiel. Prepare o seu coração para a festa. Onde houve humilhação, haverá uma mesa posta diante dos seus inimigos. Onde houve distanciamento, haverá uma aliança selada no fogo da fidelidade. A sua obediência no secreto, o seu silêncio durante o refino e a sua persistência na sétima oração tornaram possível esta alegria. Você não apenas sobreviveu, você triunfou. A colheita chegou, e ela é abundante, eterna e selada pela mão do próprio Deus. A oração de ativação. Pai, em teu nome e sob a autoridade da tua palavra, eu selo agora cada vida que permaneceu nesta sentinela até este momento. Eu decreto que o fogo celestial que ardeu nestes corações não seja uma emoção passageira, mas uma intervenção permanente em sua linhagem. Senhor, toca agora na raiz da dor que este filho e esta filha carregam. Que as correntes geracionais, que antes pareciam inquebráveis, se derretam diante da presença do Santo. Eu profetizo que o relógio do Kairos de Deus começa a bater agora a favor da sua casa. Onde houve deserto, eu chamo a chuva. Onde houve silêncio, eu convoco o testemunho. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números 6:24, 26. Eu declaro que você não sairá daqui como entrou. Você sai como um carvalho de justiça, inabalável e frutífero. A sexta oração acabou, a sétima já subiu ao trono. Prepare-se para o som da abundância da chuva. Está feito, está selado e está escrito no livro da vida. Amém.
Chegamos ao ápice. O que começou como uma simples interrupção neste vídeo, hoje se revela como um divisor de águas em sua história. Você não é mais o mesmo que iniciou esta jornada há poucos minutos. O fogo celestial purificou sua visão, o refino consolidou sua identidade e a autoridade do sentinela espiritual foi restaurada em seus lábios. Você compreendeu que a sua dor era um mapa, que o seu silêncio era uma estratégia e que a sua persistência era a chave que destrancou o Kairos. Mas atenção, toda intervenção divina traz consigo uma comissão. Você não foi libertado para se acomodar no conforto da vitória, você foi comissionado para governar sobre a sua linhagem e ser a luz que guiará outros através dos seus próprios desertos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Esta é a sua comissão final. Leve este fogo para fora daqui. Não guarde o que você descobriu apenas para o seu círculo íntimo. Seja a voz que acorda os que ainda dormem no desespero. O mundo está cheio de pessoas carregando o peso do segredo, esperando por alguém que, como você, tenha coragem de se posicionar na brecha. Levante-se. O seu chamado não é um título, é uma ação. A partir de hoje, você não caminha mais como alguém que espera por um milagre, mas como alguém que o manifesta por onde pisa. Você é a prova de que a fidelidade a Deus muda o curso da história. O selo profético está sobre a sua vida. O que você declarou, o céu assinou. O que você começou, o Espírito concluirá. Vá, e transforme o seu ambiente. A restauração começou em você para transbordar em todos ao seu redor. A história de vitória que você acabou de escrever no Espírito, agora precisa ser vivida com ousadia na terra. O seu tempo é agora. Se você sentiu o peso desta palavra e aceita a sua missão como sentinela espiritual, não saia daqui sem deixar o seu rastro de fé. O selo nos comentários, escreva abaixo: minha linhagem pertence ao Senhor. Ao digitar isso, você está materializando a sua concordância com o que foi profetizado hoje. A rede de intervenção. Este vídeo não chegou a você por acaso, e ele não deve parar em você. Existe alguém agora, enfrentando o peso do segredo, que precisa ouvir que o socorro chegou. Clique em compartilhar e envie para essa pessoa. Seja você o agente de Kairos na vida dela. Aliança. Se você quer caminhar conosco nesta jornada de fé e autoridade, inscreva-se no canal Caverna Espiritual e ative a sentinela, o sino. Nossos encontros aqui não são entretenimento, são convocações. Eu vejo você no próximo mover. Fique na paz que excede todo o entendimento.